Sons da Terra. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui do meu lado está minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda? Tudo bem, Ferri? É bom estar aqui com vocês presencialmente, né? De verdade, né? A gente está acostumado a gravar separado, mas é bom estar junto e misturado. Muito bem. E também o biólogo Luciano Lima, aquele que sabe tudo de bicho e mato. E aí, Lu? Agora é ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Agora não tem brincadeira. Prazer enorme estar aqui com vocês e um abraço. A gente sempre fala um abraço para todo mundo que está nos ouvindo, mas hoje também um abraço para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo. E nos vendo, exatamente. Você que está aí no seu agregador preferido, você que está no site, ou você que está nos ouvindo na Rádio CBN, tem a oportunidade agora de ir lá no YouTube, no canal dos Sons da Terra, e ver as imagens da gravação desses Sons da Terra. Exatamente, a gente agora está trazendo aqui também imagens, vídeos sobre a nossa gravação e também com as espécies que a gente cita aqui. A gente está falando aqui de Monte Alegre do Sul, né? Cercados pela Mata Atlântica, rodeados pelas aves, pelos bichos, muitos beija-flores por aqui. De vez em quando um deles pode invadir a nossa gravação aqui. A gente quer isso mesmo, né? Quer trazer a natureza para perto da gente. E aí, como tema desse podcast, a gente escolheu algumas espécies que ocorrem aqui nessa região do interior de São Paulo, né? Mas o personagem de hoje, pro personagem de hoje, o Sons da Terra poderia ser gravado em qualquer lugar da América. Literalmente. Não é verdade? Porque é uma espécie que ocorre desde lá do Canadá até o sul da América do Sul. Nós estamos falando de uma das corujas do Brasil, a suindara, que também é chamada, Nanda, de coruja de igreja. É um dos nomes, né? A suindara é coruja das torres, coruja de igreja, coruja branca. Rasga-mortalha. Rasga-mortalhas. Nome popular são vários, né? Mas você comentou uma coisa interessante aqui, né, na pousada da fazenda onde a gente está. Eles têm uma relação, acho que de anos com a suindara, né? Que ela reproduz aqui ano após ano, então eles já acompanharam várias famílias, é uma espécie bem característica e é muito legal de observar, porque a gente está gravando durante o dia, né? Parece até meio nada a ver, falar de coruja durante o dia, mas se a gente for ali numa parte que é coberta onde ela fica, ela tá lá, tá dormindo, mas a gente consegue observar, né? Então, apesar de ter o hábito noturno, ela é uma coruja que pode ser observada quietinha durante o dia, A né? gente tentou convidá-la, inclusive, para participar aqui, né? Da nossa vizinha, tá aqui do lado. É. Ela não aceitou. Não, ela comeu muito rato ontem, tá se sentindo meio... Então, e aí eu queria entrar nessa questão do próprio nome, um dos nomes populares dela, ser coruja de igreja, justamente porque é uma espécie que gosta de construções, né, feitas pelo homem, se adaptou muito, né? E aqui imagino que tenha muito dessa coruja porque tem casarões, tem galpões. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a escolha dessa espécie por esses cantinhos para dormir, para fazer ninho também, né? Também, para reproduzir. Talvez ela seja, a gente pode dizer, acho que sem sombra de dúvida, que ela é mais urbana das corujas brasileiras. A gente lembra muito aí da coruja buraqueira, mas a coruja buraqueira precisa de um gramado, de um terreno baldio, de um lugar. Pica-pau branco acabou de cantar aqui. É uma tortura a gente gravar no meio dos passarinhos. A gente tem uma plateia qualificada, tá qualificada, né? Acho que ele quer dar a opinião dele sobre a suindara. Mas a suindara, ela tá na cidade. Então, às vezes tem uma torre da igreja e ela vai. E como se alimenta principalmente de roedores, de ratos, né? Ela tá muito bem nas cidades, né? E ela, você citou a coruja buraqueira. Acho que a coruja buraqueira, até por ver de dia e pelo ambiente que vive, é uma das corujas mais populares do Brasil. Acho que a suindara ela vem em segundo lugar ali. Só para trazer um pouquinho de características dela, né? Para quem nunca viu, ela tem uns 37 centímetros de comprimento e é uma coruja extremamente bonita. Eu particularmente sou fã, assim, principalmente porque ela destoa, né, e se difere de quase as outras que a gente tem aqui no Brasil, porque ela é quase toda branca. Ela tem um creme, tem umas pintinhas ali, mas bem delicada, mas é uma espécie muito bonita, a face, né, que é arredondada. Tem gente que fala que parece uma maçã, mas é melhor falar que parece um coração. É o formato de um coração branco, né? É muito bonita, ela tem esse disco facial, assim, muito bonita, e chama a atenção, né, por ela ser branca, pelo porte e por estar pertinho da gente, né? Tem muita gente que tem medo, aquela coisa, lenda de coruja, mas a suindara, inclusive, a gente está aqui com o livro do SIC, né? Ele cita aqui no livro que ela, assim como a gente já trouxe em outros episódios questões de economia, que ela é uma aliada à economia
pro homem, pro ser humano, por conta, né, dessa questão de que ela se alimenta aí, principalmente de roedores, insetos, enfim, até morcego, né? Até para a própria saúde, né? Então, fazendo esse controle dos roedores em ambientes urbanos. Rato mesmo, ela pega umas ratazanas, eu já vi ela pegar uma ratazana que eu nem acreditei como ela conseguiu sair voando com aquela ratazana. Mas é um animal que tem um papel ecológico. Eu acho muito ruim a gente falar sobre a utilidade das aves. Acho que toda ave é útil de alguma forma. Como se ela tivesse que ser útil para sobreviver, né? Se ela não é útil, Isso. não merecia estar viva por si só. Isso, simplesmente por existir. Exatamente. A gente vai falar também dos urubus no outro Sons da Terra, que também são animais super úteis, mas tem uns que são extremamente úteis, né? E as corujas são animais que... a suindara é uma daquelas espécies que a gente acha que só existe na televisão, né? Você vê, o Aranda falou, pra mim não é só uma das corujas mais bonitas, é uma das aves mais bonitas. Todo mundo vê em livro, vê agora, tá super bombando aí, porque a suindara, ela tá na série que acabou de ser lançada aí sobre o folclore brasileiro, Cidade Invisível. Excelente série. Excelente série. E a Matita Perê, que é o personagem, ela assume da suindara. E só que as pessoas não se dão conta que ela não está na televisão. Talvez tenha uma suindara morando, literalmente sendo a sua vizinha aí. E uma das formas mais fáceis de você perceber a presença dela é estar atento ao canto, né? A vocalização. Sobe o som, porque esse som que a gente está ouvindo. Aí. Uma vocalização um pouco assustadora, né? Eu já tive a experiência de entrar num galpão abandonado, fazendo uma matéria lá no Pantanal, e a gente não imaginava que tinha uma suindara ali. Para nossa sorte, tinha uma suindara ali. Mas no momento que nós entramos nesse galpão abandonado e ouvimos esse som aí, ó, eu cheguei a cogitar que era uma onça. Falei, quase saí correndo do galpão. E claro que ela estava ali, não sei se estava com filhote, se era simplesmente o dormitório dela, mas estava querendo que a gente saísse dali, né? Porque éramos invasores, a gente era intruso ali. Mas além desse som, que é um som, imagino que tenha como principal função realmente marcar território e espantar qualquer intruso, ela tem outras localizações também, como por exemplo os filhotes, né? Os filhotes são bem barulhentos, assim, né? Eu acho que até uma questão que a gente pode falar é justamente sobre a reprodução dela, né? Porque muitas corujas normalmente têm de 2 filhotes no máximo, e você vê ali uns 4, 5 facilmente. E quando eles já estão, muita gente acha que é esquisitinho, né? Porque é sempre o filhote sem pena, e aquele formatinho, aquele cabeção, mas quando eles vão ganhando forma, assim, vão crescendo, eles já ficam também na questão de autodefesa, e eles juntos emitem vários sons, bate o bico, você fica impressionado. Eles são aves barulhentas, e eu acho que o próprio adulto, né, igual você falou, se você não sabe o que é, e você escuta entrando num casarão, numa igreja, de fato assusta. Por isso que eu acho que é importante a gente estar mostrando o som da suindara, trazendo características dela, para ver que tá tudo bem, né? Que assim, não precisamos temer, na verdade... Não vai atacar um. Não. Inclusive tem as pessoas sempre perguntam se eu sei imitar passarinho, né? Porque como é que a gente tem uns aplicativos que a gente usa para chamar, mas a suindara tem 2 aves que é fácil a gente fazer o playback no gogó. Então o surucuá, que é muito fácil de imitar, e muito também fácil. Consegue fazer? E também aí também a suindara. E a suindara é uma ave que você consegue chamar literalmente com você fazendo ela vem, ela se aproxima, vem e se aproxima mesmo. Então geralmente a gente faz isso. E ela se aproxima por quê? Por curiosidade? Ela se aproxima por curiosidade. Ela vem para defender o território, mas é um bicho bem defende território mesmo. Então, na minha casa mesmo, tem um casal que mora, eu não descobri ainda onde é a toca deles, né, o ninho deles. Toca porque é sempre num buraco, né, no alto da árvore ou dentro de uma casa. Mas, de vez em quando, quando ela tá passando de longe, já começa. Cara, ela sai, eu vejo nitidamente ela vindo, ela vem, sobrevoa. Sempre, é aquele cara de novo, aí vai embora. Não, e aí traz uma característica que é interessante, né? Que é da audição dela e também da visão, né? Essa questão da face dela ser nesse formato também tem a questão da audição ser bem aguçada. Ela consegue saber diretamente da onde está vindo o som e até ajuda para caçar mesmo. A suindara tem essa adaptação, que é esse disco facial em formato de coração que a gente falou, que você pode fazer esse teste agora em casa. Quem tiver, é só botar a mão atrás
da orelha e fazer assim, você vai ouvir muito Vira mais. uma caixa de ressonância. Exatamente, eu tô te ouvindo muito melhor. Né? E a suindara tem essa... Algumas corujas vão um pouco além ainda, que não é o caso exatamente da suindara, mas algumas corujas elas têm os ouvidos deslocados. Então um ouvido é um pouco mais alto do que o outro. Isso faz com que o som chegue em momentos diferentes no ouvido e essa diferença do som faz com que a coruja ela ouça em 3D, literalmente. Então ela sabe, no total escuridão, ela sabe pensar exatamente de onde está vindo o som. Deve dar uma noção de profundidade muito grande. De localização. E deve enxergar muito bem também. As pessoas acham, assim como as pessoas acham que os morcegos são cegos, eles não são cegos por serem animais noturnos, as corujas são animais noturnos, mas também não são cegas, elas enxergam muito bem. Então os olhos, né, se você olhar o globo ocular da coruja, é enorme em relação. Ela enxerga muito bem, ela escuta muito bem, e acho que uma outra característica que quem já viu o vídeo aí da suindara, é um vídeo que viralizou, inclusive foi da BBC, é uma ave extremamente com um voo muito silencioso, né? E isso por conta da questão das penas, né? Que foram adaptadas de um jeito que faz com que ela voe sem ninguém perceber, assim. Sem ela faz muito barulho, mas sabe ser muito silenciosa hora, quando precisa. Quando ela quer dar o recado, sai daquela, mas quando ela quer passar... E as penas das corujas, se você pegar, a suindara é um exemplo absurdo disso, mas as penas das corujas, quando você acha... Uma das penas mais fáceis de identificar, porque você passa, parece uma seda, assim, de tão leve que ela tem toda uma textura, uma estrutura diferente, que é literalmente para absorver esse barulho de som do flap das asas. Né? Nesse vídeo que a Ananda citou, a gente até pode colocar um trechinho, aí dando crédito para a BBC que fez, um vídeo genial. Se eu não me engano, eles comparam o voo de um pombo, né? E também, agora eu não vou lembrar qual ave de rapina que é, mas eu não lembro se era um peregrino. Se eu não me engano, acho que era um falcão peregrino. É impressionante, assim, porque com os microfones ali, se eles não tivessem feito esse teste, acho que mostrado, né, realmente dado a prova, acho que a gente não tem a noção de como cada ave voa e cada som que é emitido pelo voar, né? Exato, assim. Então quer dizer, a ave de rapina, né, o gavião, que está lá, faz um ruído pequeno, a pomba, como todo mundo já sabe, faz um ruído muito alto quando voa, e no momento que a suindara voa, você praticamente não ouve nada. Os Parece microfones... uma magia, assim, até. Eu fico imaginando os ratos, né, os roedores devem ter essa lenda de onde veio, desse né? ser branco que mata a gente, né? Que o bicho tá parado e de repente E aí que tá, a função desse voo silencioso é justamente chegar muito sorrateira à presa, né? E é interessante que a gente não tá falando de pombo aqui, mas o voo do pombo ser barulhento é uma adaptação também. Que esse som de barulho de pombo, quando ele faz, é porque geralmente eles estão sendo perseguidos. Então, quando ele alça voo, é uma forma dele chamar a atenção do bando de pombos. Então, cada um... Na natureza nada é por acaso. Nada é por acaso, né? E uma coisa também que eu acho interessante, né? A gente até falou da questão de que ela come muitos roedores, e, enfim, também morcegos. Mas todo esse levantamento já foram feitos por pesquisadores da USP, até no SIC também traz uma questão do Espírito Santo, que mostra que 90% ali de aves que foram analisadas no Espírito Santo, o conteúdo estomacal era de roedores, né? E além dessas pesquisas, né, uma forma de estudar o que elas alimentam são por meio das pelotas, né? Só que assim, quem não observa aves, ou quem não conhece, Luciana, explica aí pra gente o que são as pelotas, de que forma que você pode identificar ali o que ela se alimentou observando esse conteúdo, vamos dizer assim. Então, as aves não têm dentes, né? Então, as aves elas não conseguem, às vezes, pinçar. A coruja, ela não rasga o rato. É muito interessante, pode ver qualquer imagem na internet, você vai ver, ela engole o rato, a presa, uma ave, que seja inteiro. Ela não tira lascas. Apesar de ser chamado de rasga-mortalha, não rasga nada. O rasga-mortalha é por causa do som, do barulho. Tá achei rasgando... que era por conta do poder de rasgar, não tem esse poder. Não rasga. Elas engolem inteiro. E aí o que acontece? Os ossos e pelo é muito difícil de digerir. E aí no trato digestivo da coruja, o que o trato digestivo faz? Ele dissolve aquilo ali, digere o que é carne, junta o que é pelo, ou no caso se for uma ave, o que é pena. E esqueleto, faz uma bolinha super compacta e ela regurgita aquilo. Às vezes você acha no chão, onde tem suindara, ou até outras corujas, você está andando, você vai lá, vão acumulando essas pelotas, esses regurgitos de coruja tem embaixo. Tem gente que acha que são fezes, mas não é regurgito, exatamente. E é um negócio super interessante, porque, inclusive, como elas, antigamente a gente não tinha, 500 anos atrás, na verdade, vamos um pouquinho mais, 10 mil, antes do ser humano chegar por aí,
uns 15 mil anos atrás, já tinha suindara voando aí, a gente não tinha construções humanas para elas ocuparem. Então, esses bichos ficavam em cavernas. E as pelotas, inclusive, existem pelotas fósseis, estudando essas pelotas fósseis, você consegue entender qual que é a fauna de roedores no passado dessas regiões. Então, por exemplo, cavernas da Chapada Diamantina, cavernas do interior de São Paulo, você tem pelotas, o pessoal o pessoal da paleontologia, quando acha a pelota, fica super feliz. Interessante o que você falou sobre as cavernas e tal. Eu ia te fazer justamente essa pergunta. Você já chegou a dar uma pincelada sobre isso anteriormente. Quando não existiam casas, igrejas para elas dormirem e fazer os ninhos, cavernas eram os lugares preferidos? Caverna, às vezes oco de árvore, oco, eu tenho uma... Mas tem que ser um oco grande. Não, tem, mas às vezes é um nem bicho tão com enorme. 1 metro de envergadura, com as asas abertas. Às vezes ela foi recolhida. Eu tenho quase na estrada próxima da minha casa, assim, uns 10 minutos da minha casa, tem um barranco que tem um buraco grande no barranco, assim, um barranco com um buraco. Não sei se um periquitão maracanã, um capau do campo foi lá e começou a cavar. Algum engenheiro da natureza fez exatamente, o engenheiro começou e depois me deu uma despencada. E aí um dia eu parei por acaso, assim, eu falei, cara, será que tem bicho dentro daquele barranco? Eu parei, tava com o binóculo no carro, olhei, tava a suindara lá dentro, quietinha, assim. Então ela ficava nessas cavidades naturais, né? Que inclusive a gente sempre fala quando a gente fala de coruja, as cavidades naturais são super importantes. Gente, o conceito de árvore morta não existe. A árvore morta é uma invenção humana. A árvore não morre. A árvore, depois que ela está ali, que ela passa o ciclo dela, ela vai virar casa de besouro, casa de vários animais e também ninho de coruja, de pica-pau, de mamíferos. Macaco da noite, por exemplo, é um bicho que vive dentro de oco de árvore. Sagui também, às vezes, dorme dentro do oco de árvore. Então, é muito importante ter essas cavidades naturais na natureza. Deixem as árvores... Não tirar o resto da árvore. Não deixa. Se não está atrapalhando, não vai cair na sua casa, não vai cair em algum lugar, deixa a árvore morta lá, que ela não está morta. Ela está servindo de abrigo, talvez até para corujas incríveis. A gente já falou em outros momentos, né, não necessariamente no podcast, mas no programa, no próprio site do Terra, a questão de aves consideradas urbanas ou que se adaptam a esse ambiente, né? Uma das questões que a gente conseguiu já abordar é que essas aves, elas podem ser consideradas inteligentes por ter essa adaptação. É o caso da suindara também, assim? De certa forma, sim. Mas eu acho que no caso da suindara, está bastante ligado também à questão da alimentação, né? Que a cidade é um criadouro de ratos, seres humanos, rato e barata. Eles acompanham a gente onde quer que a gente esteja isso há milênios. Inclusive, o rato, a ratazana, ela não é nativa do Brasil. A barata, ela não é nativa do Brasil. Elas vieram, às vezes a gente olha para esses animais, ai, que nojo, o rato. Mas o rato, quem trouxe o rato para cá foi a gente. São os nossos acompanhantes aí pelo mundo inteiro. Não tem como ver uma suindara e não associar ao rato. Se a gente já viu que ela está por ali, é sinal que tem rato na área. Exatamente. E ela está trabalhando para diminuir a população do rato, mas o rato tem que estar ali. A gente falou Imagina todo mundo, a suindara do seu bairro podia montar todo mês um controle de praga, né? Até a taxa de controle de praga segue aí por R$60. E os bichos estão ali fazendo isso. Mas ao mesmo tempo, os animais precisam de duas coisas, né? Alimento e abrigo. Então, se você parar que ela você pensar que ela é uma ave, que ela precisa de cavidades e ela tolera bem essas forro, essas coisas, é um ambiente propício na cidade. E, além disso, ela come uma coisa que é extremamente urbana. Mas sim, com certeza, quando você fala da adaptação, ela é uma das corujas mais adaptadas aí a lidar com mudança. Mas a pergunta que a Nanda colocou eu achei interessante. Quer dizer, ela procurou essas construções porque é mais conveniente para ela ou porque faltam lugares em que ela possa se abrigar na natureza? Não. É uma ótima pergunta, porque às vezes a gente entende... não, os animais estão perdendo o seu ambiente na natureza, então eles estão vindo para a cidade. Não, o animal que perde seu ambiente na natureza e depende daquele ambiente, ele vai se extinguir, ele vai morrer, as populações vão diminuir. Os animais que conseguem conviver na cidade, não é que eles estão migrando da natureza para a cidade. Quer dizer que eles desenvolveram adaptações capazes de morar na cidade. E a suindara é um exemplo fantástico. Por exemplo, o falcão peregrino, que é outra ave predadora, ave de rapina. O falcão peregrino, ele vive nesses grandes paredões de pedra, vivia na beira do mar. Só que o que acontece? Na cidade você tem arranha-céus, um falcão peregrino que nada mais é que um gigantesco barranco de pedra. Um puleiro excelente. E você tem pombos infinitos, que é uma das principais presas dele. E não quer dizer que ele
não tem mais, tem na natureza, mas os animais eles também se adaptam. Mas esse eu acho que é um ótimo assunto pra gente tocar, que as pessoas sempre acham que os bichos estão vindo pra cidade que a gente tá destruindo. Não. E quando vem esse conceito, é perigoso você cair naquela ideia de que não tem problema você destruir o habitat do bicho, que ele sempre vai se adaptar. Nem são todos que conseguem. Não, a gente tem corujas fantásticas no Brasil, que você nunca vai ver um murucututu de barriga amarela dentro de uma cidade, a não ser que você tenha um parque urbano enorme, mas você não vai ver um murucututu de barriga amarela pousado num fio. Mas é interessante que a gente tem algumas corujas que são urbanas, então bem urbanas mesmo. A gente tá falando da suindara, a coruja orelhuda, uma coruja também super urbana. Eu já vi uma cena que eu nunca vou esquecer. Dentro de casa, quando eu morava na cidade, uma coruja orelhuda, ela se enfiou dentro de uma árvore, voou pardal, era o dormitório dos pardais, voou pardal pra tudo quanto é lado, e ela saiu com o pardal na garra, assim. Super urbano, caçando no meio da cidade. Caburé é um bicho também, que dependendo da cidade, você tem muito caburé, uma ave urbana. Coruja buraqueira a gente já falou, então tem algumas corujas que estão aí presentes. Agora sim, eu falei rapidamente, né, que ela tem vários filhotes. Eu acho que isso é uma característica bem marcante da suindara, que sempre quando a gente vê no próprio Wikiaves, quando você acessa lá, tem 4, 5 filhotes, e não é tão normal você ver isso em outra ave. Tem alguma justificativa aí por ela ter tantos filhotes, até essa questão alimentar? Disponibilidade de alimento. O que acontece, inclusive, você pode, certamente, nas populações, vamos dizer, de suindara que estão na natureza, você tem uma grande flutuação, porque a dinâmica populacional dos roedores na natureza não é constante. Você tem picos, tem anos que, por exemplo, você tem muita chuva e você tem muito bambu, tem um fenômeno chamado de ratada. Então tem os bambus nas taquaras, você tem os ratos das taquaras, quando o bambu está frutificando dando semente, tem muita semente de bambu, os ratos multiplicam muito, e as corujas na natureza elas têm um pico populacional, elas reproduzem muito mais. Porque tem muita comida tem muita disponível. comida, exatamente. Mas é esse ciclo, né? Então se sobe muita quantidade de rato, a natureza é fantástica, né? Sobe muita quantidade de presa, aumenta o número de predador depois, mas é tanto predador que diminui a quantidade de presa. Então isso se autorregula. Então a gente tem uma dinâmica, quem estuda ecologia vai estudar biologia. Dentro da biologia, a ecologia, que é como os animais se interagem com o meio ambiente. Uma das principais coisas que se aprende é esse ciclo de predador e presa, que acaba sendo autorregulado. Mas sim, tem a ver com ser uma ave que consegue se alimentar muito bem nas Porque cidades. não é nada fácil, né? Você cuidar ali de tantos filhotes ao mesmo tempo e... Enfim, ela só consegue isso porque tem muita comida. E porque ela é uma predadora super eficiente, né? Igual vocês estavam falando. Então, tem a ver com essas duas coisas. E em relação à família que ela pertence, assim, aqui no Brasil a gente tem essa espécie, mas, como o Ferri falou, a distribuição é muito grande. Tem outras parentes dela aí pela América, né? Quantas... ela no Brasil é a única representante da família? Ela é a única... A gente chama de coruja, ela é uma coruja, mas as corujas... Estão todas numa família chamada Estrigide, que é a família das corujas. A suindara, ela está numa família à parte. As suindaras, né, que igual você acabou de falar, são algumas espécies. No Brasil a gente só tem uma, que é a família Titonidae. Então não é uma coruja? Não, é uma coruja sim, porque na verdade elas são parentes muito próximas. Então, por exemplo, a gente fala falcão e gavião não são parentes próximos. Os falcões são parentes mais próximos dos papagaios, dos periquitos, do que dos gaviões. Mas os titonídeos e os estrigídeos, as suindaras e as corujas, são parentes próximas. Ela é a única representante dessa família no Brasil, mas é uma família que está distribuída pelo mundo inteiro, mas todas elas têm um jeitão meio assim, parecido. Suindara de ser. Um jeito coruja de ser. Um jeito coruja de ser. E a alimentação dela é exclusivamente carnes, bichos? Exclusivamente bicho. Pode ser roedor, pode ser ave, às vezes eventualmente um besouro grande se alimentam também. E algumas outras corujas é o contrário, né? Por exemplo, a corujinha do mato, a gente chama de corujinha do mato, mas é uma espécie também urbana, uma vizinha aí. Não, ela é minha inquilina. Inquilina muito danada. querida, por sinal. Corujinha do mato adora comer Você tem uma besouro. vizinha que é uma corujinha, né? Não, explica pra quem não sabe, não é nem segue nas vizinha, é redes sociais. inquilina mesmo, porque eles nidificaram, né? Era um casal que nidificou numa árvore morta que a gente tinha em casa. Nidificou 2 anos seguidos. E depois, infelizmente, essa árvore veio a cair, a gente falou, não, vamos tentar um jeito. Então, hoje a gente instalou caixas ninho e hoje elas ficam lá, assim. Então, tá sempre por lá, é minha inquilina mesmo. Uma habitação popular ali, no caso, para os desalojados da tempestade. Não, e tá reproduzindo, pra gente isso é maravilhoso. E corujas são animais fantásticos. É engraçado que a gente sempre fala sobre
os animais têm essa questão do mau agouro aí, mas são animais que têm uma personalidade, não dá pra falar, uma animalidade. Uma coruja é uma coruja. Você pode até não saber a espécie, mas se qualquer pessoa olha, Sabe isso o que é? acaba trazendo, às vezes, alguns problemas para os animais. Então, por exemplo, as corujas no mundo, e aí a gente fala sobre a influência da mídia na conservação da biodiversidade, da natureza, você teve um colapso, aí, principalmente na Ásia, das populações de corujas associadas com o filme do Harry Potter. Porque o tráfico de animais silvestres no Brasil ainda é um problema, mas lá é um problema muito maior. E por conta do filme do Harry Potter, todo mundo que passou a querer ter uma coruja. Queria ter a sua coruja. Então, em alguns países da Ásia, tem fotos de mercados que se tornam basicamente mercado de coruja, que as pessoas vendiam 1 zilhão de corujas. E aí, por quê? Porque é um animal que carrega assim, toda uma história. E falando, deixa as corujas em paz, as corujas são importantes ecologicamente, não estilinga, não dá azar, não... Vem passarinhar num lugar como esse aqui e vai conhecer a coruja no Admirar. habitat dela, Isso. que seja numa igreja, que seja num galpão. É uma experiência que a gente pode afirmar com propriedade que é uma experiência muito mais emocionante que você ter uma coruja com o pezinho amarrado, do que aquela foto que você faz com ela aqui no braço. Na verdade, quando as pessoas mostram essas coisas, eu fico, cara, um bicho fantástico desse, você tá sujeitando um bicho a ficar ali, enfim. Mas você citou essa situação, né, do Harry Potter. Eu, por exemplo, gosto de Harry Potter e não tenho nem a menor vontade, igual eu falei, tenho minha inquilina lá, livre, solta, escuto. Mas é um exemplo legal, acho que é bom a gente também mostrar exemplos positivos, né? Tem um desenho que foi famoso numa época, que é A Lenda dos Guardiões, que é sobre coruja. E eu só fui assistir esse desenho muito depois, né? Inclusive, o protagonista é uma Suindara, né? Uma família de Suindara. E agora você citou a questão do Harry Potter e eu lembrei que um caso positivo, né, diferente desse que você mencionou, é que esse filme, né, A Lenda dos Guardiões, na verdade o livro inspirou uma jovem que é super conhecida aqui no Terra da Gente, a Lorena, uma observadora, hoje está estudando fora, né, em Cornell, estudando ornitologia. Então, assim, é um exemplo de que tudo tem os dois lados, né? Se você focar num lado certo, se você passar a admirar, a conhecer, você pode... A Lorena é um exemplo disso, está voando aí, com certeza vai trazer muitas coisas boas para a ornitologia brasileira. Agora a gente está sendo corujas, né? Porque estão protegendo a Lorena. Mas dá orgulho de ver, a Lorena já né? é uma ornitóloga, já tá incrível, né? E a culpa não é, por exemplo, do filme do Harry Potter ou dos livros, né? A culpa é de quem interpreta isso. E o desenho é muito bom porque mexe com as crianças, né? E traz características, traz uma diversidade de espécies de coruja. Então é um exemplo aí de que, enfim, pode ser positivo. Com certeza. Muito bem. Gente, obrigado pela prosa hoje. Luciano Lima, Nanda Porto, obrigado por estar aqui com a gente, junto e misturado, ao redor da natureza. Isso é muito legal. Se você curtiu esse episódio, se você quer ouvir de novo, se quer compartilhar, pode acessar a gente por várias maneiras. No seu agregador de podcasts preferido, no site do Terra da Gente e agora com essa novidade que é o nosso canal no YouTube, o canal dos Sons da Terra, tá bom? E se quiser ver fotos também bacanas da Suindara, que tem muitas, é só correr lá no nosso perfil no Instagram, o @Terra da Gente, tá bom? A gente volta daqui um tempo, né, com mais um videocast, mas você acompanha episódios novos em áudio sempre toda quinta-feira à tarde. Um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Abraço, gente. Até a próxima. Gente. Vamos passarinhar, corujar, vamos aí praticar. Isso aí. Sons da Terra.